vamos direto ao ponto. Boas-vindas a essa nossa revisão estratégica do Código de Segurança contra Incêndio e Pânico do Paraná, o nosso famoso CSCIP. Hoje, a missão é decifrar os complexos anexos do código com foco absoluto naquelas tabelas que não param de cair em provas de concurso. A ideia aqui é transformar aquele mar de números chatos em um padrão lógico para que todo mundo consiga memorizar e gabaritar. Bora lá? A nossa rota de hoje é bem direta. Vamos passar por 1. Classificações essenciais. 2. Regras de transição. 3. Requisitos gerais. Aí a gente mergulha nos grupos específicos. 4. Grupos A e B. 5. Grupos C, D e E. E por fim o 6. Grupo F. É uma estrutura redondinha para organizar a mente. Entrando na seção 1, as classificações essenciais das tabelas 1 a 3. Tudo começa por aqui, viu? São as regras fundamentais que vão ditar todo o resto do CSCIP. A gente sempre tem que olhar para 3 pilares: a ocupação, a altura e a carga de incêndio. Toda análise rigorosa começa assim. Aqui na tabela 1, a gente tem a espinha dorsal da nossa revisão, os grupos de ocupação, que vão da letra A até a letra F. E faz todo sentido, né? Uma casinha no grupo A tem exigências totalmente diferentes de um estádio gigante no grupo F. Acertar essa classificação inicial é o primeiríssimo passo para o sucesso na prova. Agora, pensando com a cabeça da banca examinadora, o que exatamente define uma edificação dita medianamente alta? Não dá para ficar no achismo. Quem quer passar tem que dominar a métrica exata que a norma paranaense cobra. E aqui está a tabela 2, com os limites matemáticos cravados. Repara bem nessas faixas que quebram nos 6, 12, 23 e 30 metros. Esses números simplesmente chovem nas questões de múltipla escolha. E um detalhe importantíssimo, tá? Um prédio só vira alto quando passa dos 30 metros. Cravou 30 metros exatos? Ainda é mediamente alta. Muita gente boa cai nessa pegadinha. Avançando para a tabela 3, a gente esbarra no número mágico, 300 megajoules por metro quadrado. É um número mega específico, mas é o divisor de águas absoluto na hora de classificar o potencial de fogo de um lugar. Tem que ter esse valor tatuado na mente. E por que decorar isso? Porque a regra diz o seguinte: até 300 megajoules, o risco é leve. Passou de 300 e foi até 1.200, risco moderado. Acima de 1.200, já é elevado. E claro, a banca examinadora adora embaralhar o leve com moderado nas alternativas para gerar confusão. Foco total aqui. Chegamos na seção 2, as regras de transição da tabela 4. O código precisa organizar a casa. Afinal, como a gente enquadra um prédio que foi construído décadas antes das normas atuais entrarem em vigor? É para isso que serve essa linha do tempo. Tudo com projeto aprovado antes de 1975 ganha o carimbo de edificação antiga. Já as chamadas existentes sofrem um corte bem ali em janeiro de 2012, dividindo a coisa em tipo 1 e tipo 2. Ter essa cronologia clara desata um monte de nó na hora de resolver aqueles casos práticos da prova. Entrando agora na seção 3, requisitos gerais, direto da tabela 5. E sabe o que mais despenca sobre isso? As isenções para as propriedades menores. É exatamente onde o código dá aquela aliviada nas regras, mas sempre com limites matemáticos super estritos. E olha que interessante, é uma relação inversamente proporcional. Se o risco aumenta, a mamata diminui. Pensa comigo. Para o risco leve, a isenção vale para áreas de até 1.500 metros quadrados e 9 metros de altura. Agora, o risco subiu para moderado ou elevado, o teto já despenca para 1.000 metros quadrados e só 6 metros de altura máxima. Vamos para a seção 4, grupos A e B, focando no uso residencial e de hospedagem. Agora a gente começa a ver as particularidades de quem mora ou se hospeda nesses lugares, que tem um jeitão todo diferente para o código. Aqui mora o perigo, a pegadinha clássica da contagem de camas. Se o local tiver exatamente 16 leitos ou menos que isso, está salvo no grupo A3, classificado como residencial coletiva. Mas se colocar uma única caminha a mais, o 17º leito, pronto, o prédio vira instantaneamente grupo B1 e as regras de hospedagem ficam muito mais pesadas. Outra seção julgante que brilha aos olhos de quem elabora a prova é o elevador de emergência para o grupo A. Ele só é exigido para alturas acima de 80 metros. É uma baita colher de chá comparado aos outros grupos. Há um detalhe de ouro. Aquele duplex bonitão na cobertura não entra na conta da altura total do prédio, beleza? Seguindo para a seção 5, grupos C, D e E.
Comercial, serviços profissionais e educacional. Basicamente, o coração comercial da cidade. As regras dele se misturam tanto que as bancas adoram cobrar tudo num bloco só. Olha só essa matriz das tabelas 6, C, D e E. Coisa básica de primeira resposta, tipo extintor e saída de emergência, todo prédio tem que ter, não importa a altura. Mas repara que o controle de fumaça, que é um maquinário caríssimo e complexo, só vira exigência obrigatória para quem está lá em cima, nas edificações mais altas. Lembra daqueles 80 metros para o elevador de emergência do residencial? Esquece. Para essa galera do comercial e serviços, a régua desce drasticamente para 60 metros. Bateu 60, tem que ter. Outra coisa para não esquecer de jeito nenhum. Shopping center e escolinhas de educação infantil ou especial sempre, eu disse sempre, exigem brigada de incêndio. 100% dos casos. Bora para a seção 6, Grupo F, local de reunião de público. Aqui o bicho pega. É a categoria mais cheia de detalhes da norma, devido justamente àquele volume massivo de pessoas e às dinâmicas malucas de evacuação de grandes eventos. A grande sacada para resolver muita questão é entender a vibe do lugar. F1 e F2 lidam com ambientes super tranquilos e contemplativos, tipo museus e igrejas. Já as divisões F3 e F4 englobam infraestruturas gigantescas com arquibancadas e multidões eufóricas, como estádios e terminais de passageiros. O rigor de segurança tem que ser outro. Então, para testar o nosso reconhecimento de padrões, num cenário clássico de concurso, a partir de qual momento exato o plano de emergência deixa de ser opcional e vira lei de verdade dentro dessas ramificações do Grupo FI? E a resposta é: tudo depende do comportamento do público. Nos locais mais calmos, a norma só exige o plano quando a lotação passa de 1.000 pessoas. Mas se o ambiente é mais arriscado e tem consumo, como uma casa noturna, o código corta a isenção pela metade. Passou de 500 pessoas na balada, o plano de emergência já é absolutamente obrigatório. E olha o nosso limite de 60 metros voltando a brilhar aqui como a regra de ouro do Grupo F. Bateu 60 metros no local de reunião de público, dispara tudo. É obrigatório tanto o elevador de emergência quanto os sistemas de controle de fumaça. Aquela isenção folgada de até 80 metros ficou atrás, como benefício exclusivo do Grupo A. Para amarrar tudo na nossa mente, foca naqueles cortes de altura da tabela 2, nos 300 megajoules separando o risco leve de moderado, no elevador do Grupo A lá nos 80 metros, na regra geral dos 60 metros para o resto, e lembra que shopping sempre precisa de brigada. Sabendo caçar essas exceções isoladas pelas tabelas, a gente elimina as alternativas erradas em segundos. Para fechar com um desafio prático de prova, se a gente pegar um prédio residencial e um de escritórios, ambos cravados com 70 metros de altura, qual deles é obrigado por lei a ter elevador de emergência? Apenas o prédio de escritórios, porque o residencial tem aquela folga incrível que vai até os 80 metros. Dominar essas exceções e contrastes é, sem dúvida, a chave definitiva para a gente conquistar esses pontos preciosos. Uma excelente revisão para nós e até a próxima!